Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro na nossa turma, né, para concursos, básica para concursos. Falamos de assuntos muito importantes na nossa última aula e vamos falar de assuntos muito importantes hoje. Vamos começar falando sobre semântica das conjunções, das preposições, que é um assunto hoje cobrado por todas as bancas, não é? Se você observar diferentes provas de diferentes bancas e de diferentes níveis também, hein? Independentemente do grau, seja uma prova de segundo grau, seja uma prova de terceiro grau, todas cobram essa parte de semântica, porque, na verdade, semântica quer dizer sentido. E nós dizemos até que as bancas hoje são semanticistas. O que significa isso? Que elas priorizam a semântica, que o aluno mostre, que o aluno prove que ele consegue perceber diferentes sentidos de diferentes preposições, conjunções em diferentes contextos. Você vai ver isso comigo. Eu vou mostrar na tela branca depois exemplos e você vai entender. Vamos falar também um pouco sobre tipologia textual. Muitas vezes a banca pergunta qual aquele tipo de texto, se é uma narração, se é uma descrição, se é uma dissertação, enfim. Mas, antes, eu quero falar um pouco ainda sobre análise sintática, pontuação. Eu vou colocar umas frases aqui na telinha branca e você vai ver comigo. Eu vou sublinhar alguns elementos e você vai tentar descobrir qual a função sintática daqueles elementos sublinhados naquelas frases. Vamos lá? Vamos relembrar algumas coisas aí? Tela branca, vamos ver. Então, vamos. Autor, peraí. Vamos lá. Autor de teatro, depois Nelson Rodrigues, depois polêmica. Vamos ver outra. Disciplinado e criativo, aquele atleta ajudava muito a equipe. E aí você vai sublinhar disciplinado, criativo, aquele atleta, muito a equipe. Outra frase. Sem pudores, aquele ator atuava sem roupa no palco. Então, sem pudores, aquele ator sem roupa e no palco. Muito bem, mais uma. Ofereci-lhes o melhor quarto na pousada. Então, lhes, depois o melhor quarto, depois na pousada. Outra.
Vamos lá. Sensato. O diretor escolheu o gerente para trabalhar no interior. Sensato, o diretor escolheu o gerente e no interior. Então vamos lá, o que eu quero de você é isso. Que você tente lembrar, né, e reconhecer a função sintática de cada um desses termos grifados nessa frase. Você vai dar uma pausa aí, vai fazer e vai voltar e vai assistir comigo. Vamos lá? Vamos para as correções, então. Você já deu a pausa, já fez? Então vamos lá. Autor de teatro, Nelson Rodrigues criava polêmica. Gente, presta atenção. Quem criava polêmica? Faça a pergunta ao verbo para descobrir o sujeito. Quem criava polêmica? Nelson Rodrigues, sujeito. Ok. Agora, ele criava o quê? Se eu viro para você e digo Nelson Rodrigues criava, você vai olhar para mim e vai dizer assim, criava o quê? Eu vou dizer polêmica. Então, polêmica está completando o sentido de um verbo? Sim. Sem preposição. Quem cria, cria algo. Então, objeto direto. Isso. Agora, eu disse que Nelson Rodrigues, eu disse o que ele era. Uma explicação. Autor de teatro, dramaturgo, autor de teatro. Isso é um aposto. Muito bem. Autor de teatro, aposto. Ótimo. Outra frase. Disciplinado e criativo, aquele atleta ajudava muito a equipe. Vamos fazer de novo a pergunta ao verbo. Quem ajudava a equipe? Aquele atleta. Presta atenção. Aquele atleta é o sujeito. Só que eu pus separado aquele e atleta. Lembra que no sujeito, no objeto direto, eu muitas vezes tenho um núcleo, quer dizer, uma palavra mais importante? Qual é o núcleo desse sujeito? Aquele atleta. Obviamente, a palavra mais importante aí é atleta. Núcleo do sujeito. E o aquele? Adjunto adnominal. Então, vamos lá. Ó. Adjunto adnominal, aquele. Atleta, núcleo do sujeito. Ok. E aí, atenção, aquele atleta ajudava quem? A equipe. Quem ajuda, ajuda alguém. Objeto direto. Objeto direto. Agora, eu disse que ele ajudava muito. Adjunto adverbial de intensidade. Adjunto adverbial de intensidade. Ok. E eu disse que esse atleta é disciplinado e criativo. Atenção, isto não é aposto. Observe que são duas qualidades do sujeito, do atleta, disciplinado e criativo. E são duas qualidades que estão dentro do predicado. Porque quando eu tiro o sujeito, aquele atleta, tudo que sobrar é predicado. Então, disciplinado e criativo são predicativos do sujeito. Predicativo do sujeito. E aqui também, predicativo do sujeito. Ok, muito bem. Vamos ver outra. Sem pudores, aquele ator atuava sem roupa no palco. Fazendo a pergunta ao verbo, quem atuava sem roupa no palco? Aquele ator é o sujeito. Aquele é adjunto adnominal, ator é o núcleo do sujeito. Então, vamos lá. Adjunto adnominal e aqui, núcleo do sujeito. Ok. Então, vamos lá. Agora, atenção. Aquele ator atuava como? Sem roupa. Adjunto adverbial de modo. Sem roupa. Nu, né? Desnudado. Adjunto adverbial de modo. Sem roupa. E no palco? Onde ele atuava? No palco. Adjunto adverbial
de lugar? Adjunto adverbial de lugar. Agora vem comigo. Ele atuava sem roupa, no palco e sem pudores. Quer dizer, ele não tinha vergonha. Sem pudores, sem vergonhas, né? Ele atuava nu. Então, o que é sem pudores? Adjunto adverbial de modo. Como ele atuava? Sem pudores. Adjunto adverbial de modo. Muito bem. Outra. Ofereci-lhes o melhor quarto na pousada. Qual é o sujeito aí? Lembra daquele sujeito que você descobre pela própria desinência do verbo? Ofereci. Só pode ser sujeito eu, não é isso? Eu ofereci. Agora faça a pergunta ao verbo. Eu ofereci o quê? O melhor quarto. Isso tudo é o objeto direto. Só que são 3 palavras, não importa. Qual é a palavra mais importante deste objeto direto? Quarto. Chamamos de núcleo do objeto direto. O e melhor, adjunto adnominal e adjunto adnominal. Então vamos lá. Adjunto adnominal e adjunto adnominal. E quarto é núcleo do objeto direto. Ofereci o quê? O melhor quarto. Agora atenção. Eu ofereci o melhor quarto a quem? A eles. Só que o a eles está sendo substituído pelo pronome lhes. Quem oferece, oferece algo a alguém. Objeto direto, o melhor quarto. Objeto indireto, lhes. Objeto indireto. E na pousada? Não é onde eu ofereci aquele quarto? Na pousada. Adjunto, adverbial de lugar. Adjunto, adverbial de lugar. Ok. Sensato. O diretor escolheu o gerente para trabalhar no interior. Vamos lá, fazendo a pergunta ao verbo. Quem escolheu o gerente para trabalhar no interior? O diretor. Então, o diretor é o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. E o é adjunto adnominal. Muito bem. O diretor escolheu quem? O gerente. O gerente está completando o sentido do verbo? Quem escolhe, escolhe algo. Quem escolhe, escolhe alguém? Perfeito. Gerente vai ser o núcleo do objeto direto. É a palavra mais importante. E o adjunto adnominal. Então, vamos lá. Adjunto adnominal. E aqui, núcleo do objeto direto. Atenção. Eu disse que que esse diretor foi sensato. Sensato não é uma qualidade dele, do sujeito, mas está dentro do sujeito ou está no predicado? O sujeito é só o diretor, gente. O que sobrou ali é predicado. Então, sensato é predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. E para trabalhar onde? No interior. Adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar. Ok. Agora eu vou colocar mais 2 frases aqui com... Eu quero mais 4 frases para ver se você entendeu isso aqui direitinho mesmo. Olhe bem. Houve greves na fábrica. Aí você vai sublinhar greves e na fábrica. Depois, aconteceram greves na fábrica. E aí você só vai sublinhar greves. Muito bem. Outra. Vamos ver. Resolveram-se as questões. E aí você vai sublinhar as questões. Depois você vai anotar outra frase, ó. Tratou-se o idoso com amor. Aí você vai sublinhar o idoso e depois com amor. Muito bem. Outra.
Precisa-se de um carro novo. De um carro novo. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver aqui. Você observou que eu coloquei duas frases praticamente iguais, mas não são iguais. Numa eu usei o verbo haver, na outra eu usei o verbo acontecer. Isso muda alguma coisa, Augusta? Claro que sim. Houve greves na fábrica. Lembra? Verbo haver com sentido de existir não tem plural e é impessoal. O que eu quero dizer com verbo impessoal? Que não tem sujeito. Então, houve greves, é uma oração sem sujeito. Então, o que é greves? Houve o quê? Greves, objeto direto. Objeto direto. E na fábrica? Adjunto, adverbial de lugar. Muito bem. Agora, aconteceram greves na fábrica. Gente, aconteceram greves na fábrica. Mudou tudo. O verbo acontecer também não tem sujeito? Não, ele tem. Quando eu digo aconteceram greves, eu estou dizendo nada mais, nada menos que greves aconteceram na fábrica. Greves é o sujeito. E na fábrica, eu não sublinhei, vou sublinhar agora, é adjunto adverbial de lugar. Agora veja essa. Duas frases com aquele verbo e o se. Como eu disse a vocês que as bancas adoram cobrar e eu não exagerei. Resolveram-se as questões. Resolveram-se as questões. É o mesmo que dizer as questões foram resolvidas. Você percebeu? Vem aqui pertinho. Você percebeu que essa oração está na voz passiva? Resolveram-se as questões foram resolvidas. Minha gente, isso é uma passiva. Quando eu digo resolveram-se as questões, eu estou dizendo a mesmíssima coisa que as questões foram resolvidas. Quando eu digo a você as questões foram resolvidas, quem é o sujeito? As questões. Pois aqui continua sendo sujeito. Então não vá dizer que é objeto direto. Você não escreveu isso. Resolveram-se as questões e disse que o objeto direto é as questões. Lembra? Resolveram-se o quê? Não, gente. Cuidado. Veja se a oração não é uma passiva, se não dá para mudar. Sim, dá. As questões foram resolvidas. Então, as questões é sujeito. Anota aí. Aí eu mudo. Tratou-se o idoso com amor. Tratou-se o idoso. Será que isso aí é uma passiva? É. Será que dá para mudar? Veja, tratou-se o idoso com amor é o mesmo que dizer o idoso foi tratado com amor. O idoso foi tratado com amor. Então, o idoso é sujeito? É. E com amor? Adjunto, adverbial, de modo como ele foi tratado. Então, aqui é sujeito e aqui é adjunto, adverbial, de modo. Agora, minha gente, vem comigo aqui pertinho, tete a tete. Se esta frase, em vez de estar escrita tratou-se o idoso com amor, estivesse tratou-se do idoso com amor. Tratou-se do idoso. Seria a voz passiva também? Não, claro que não, por causa da preposição. Lembra? Tratou-se do idoso. Aí mudava tudo. Aí do idoso, claro que não é sujeito. Tá bom? Muito bem. Precisa-se de um carro novo. Para e pensa, olha o verbo. Precisa-se de. Quem precisa, precisa de. Essa oração está na voz passiva? Não. Verbo transitivo indireto. Verbo que rege preposição não admite passiva. Isto aqui é uma voz ativa. Dá para mudar e dizer de um carro novo é precisado? Isso não existe na nossa língua. Então isso aqui é uma voz ativa. De um carro novo não é e nem pode ser sujeito por causa da preposição. Quem precisa, precisa de. De um carro novo é objeto indireto. Completando o verbo com preposição. Quem precisa, precisa de. Então, minha gente, muito carinho com esse tipo de questão, porque a banca mistura. Veja,
Numa prova, ela vai cobrar a análise sintática, mas ela aproveita, como eu fiz nessas últimas frases em que eu pus o verbo como ser, ela aproveita para cobrar de você a história da passiva, da ativa. É a voz passiva, isso aqui é sujeito ou é objeto. Então, muito cuidado com isso. Você precisa estar muito seguro para não perder uma questão dessa, né, de bobeira, como a gente diz. Poxa, dei bobeira e perdi a questão. Enfim, estude bastante isso, porque é muito importante mesmo. Agora eu vou comentar um pouquinho ainda sobre a pontuação. Eu vou colocar umas frases e você vai tentar pontuá-las. Dá uma pausa, tenta pontuá-las e aí veja comigo depois se pontuou corretamente, tá bom? Então vamos lá, tela branca, vamos ver a pontuação. Músico, talentoso, Paulo decidiu mostrar sua arte ao continente europeu. Outra. Ontem, sem pressa, o jovem ator recebeu em seu camarim dezenas de fãs. Outra. Como não conhecia ninguém na cidade, decidiu organizar uma reunião com colegas da faculdade e assim fazer amigos verdadeiros. Muito bem, vamos lá, gente. Agora você vai tentar pontuar isso aí. Vamos ver. A primeira. Músico talentoso, Paulo decidiu mostrar sua arte ao continente europeu. Se eu perguntar a você assim, qual é a ideia central dessa frase? Paulo decidiu mostrar seu talento ao continente europeu. Então não preciso de nenhuma vírgula aí, claro que não. Não posso pôr vírgula no Paulo, porque eu não posso separar sujeito do predicado. Não posso colocar vírgula depois de decidiu mostrar, porque é mostrar o quê? Não posso separar o verbo do seu objeto. Eu só tenho que pôr uma vírgula nessa frase, que é exatamente a vírgula que vai isolar o aposto deslocado. Músico talentoso é um aposto explicando quem é Paulo. Então, esse aposto deslocado para o início da frase vem isolado com vírgula. Então, músico talentoso, vírgula. Muito bem. Agora outra. Ontem, sem pressa, o jovem ator recebeu em seu camarim dezenas de fãs. Presta atenção. A ideia central desta frase é: o jovem ator recebeu dezenas de fãs. A ideia central é essa. O jovem ator recebeu dezenas de fãs. E você vai observar que eu pulei duas partes. Ontem, sem pressa. Ontem, que é advérbio de tempo. Sem pressa é modo. E depois, em seu camarim. Ele recebeu os fãs onde? Em seu camarim, que é lugar. Então, esses elementos adverbiais deslocados, eu isolo com vírgula. Então, eu digo assim, ontem, vírgula. Sem pressa, vírgula. O jovem ator recebeu, presta atenção, ó, recebeu dezenas de fãs. Em seu camarim, eu ponho entre vírgulas. Agora eu pergunto uma coisa.
em seu camarim é uma expressão adverbial de lugar onde ele recebeu os fãs, só que com 3 palavras. Com 3 palavras, ainda é considerado um trecho breve, de pequena monta, como os gramáticos chamam. Se eu não quiser pôr as vírgulas, eu posso não pôr. Mas eu, por exemplo, Augusta, escrevendo essa frase, eu poria essas vírgulas. O jovem ator recebeu, vírgula, em seu camarim, vírgula, dezenas de fãs. O que eu não poderia era colocar uma vírgula só. Antes do em ou antes ou depois do camarim, não é isso? Aí estaria errado, porque estaria separando o verbo do seu objeto. Recebeu quem? Dezenas de fãs. Então, ou eu coloco entre vírgulas em seu camarim, ou nenhuma. Recebeu em seu camarim dezenas de fãs, porque é um trecho pequeno, 3 palavras somente. Tá bom? Muito bem. Agora, como não conhecia ninguém na cidade, decidiu organizar uma reunião com colegas da faculdade e, assim, fazer amigos verdadeiros. Olha bem, como não conhecia ninguém na cidade, vírgula, decidiu organizar uma reunião com colegas da faculdade, olha bem, decidiu organizar uma reunião com colegas da faculdade e fazer amigos verdadeiros. Então, você observa que esse assim foi jogado aqui no meio e ele dá uma ênfase, né? Decidiu fazer uma reunião com colegas da faculdade e, assim, dessa forma, fazer amigos verdadeiros. Então, vamos colocar o assim entre vírgulas para dar exatamente essa ideia enfática. E, vírgula, assim, vírgula, fazer amigos verdadeiros. Bom, minha gente, observe. Vou dar até mais uma frase aqui antes da gente terminar esse bloco. Quer ver? Preste atenção. Ele visitou vários museus. Os filhos jovens aventureiros, praias e montanhas. Como eu vou pontuar essa frase? Vamos ver? Ele visitou vários museus, os filhos jovens aventureiros, praias e montanhas. Você percebe que ou eu pontuo essa frase ou isso aqui não existe. É conversa de doido, né, gente? Ele visitou vários museus. Vou falar dos filhos. Lembra disso? O sujeito da primeira é ele. O sujeito da segunda é os filhos. Mudei o sujeito, preciso de uma pausa mais longa, representada pelo ponto e vírgula. Então, ele visitou vários museus, ponto e vírgula. Os filhos, olha bem, os filhos jovens aventureiros, você percebe que eu preciso de pontuação aí também. Os filhos jovens aventureiros. Os filhos, parei para dizer que os filhos são jovens aventureiros, é um aposto. Então, os filhos, vírgula. Jovens aventureiros, vírgula. Praias e montanhas. Quer dizer, e aí essa vírgula aqui, gente, ó, observa que essa vírgula, além de estar fechando o aposto que eu abri em jovens aventureiros, essa vírgula está subentendendo um verbo que não foi repetido. Então, ele visitou vários museus. Os filhos, jovens aventureiros, visitaram praias e montanhas. Então, aquela vírgula, além de fechar o aposto, ela serve para subentender ali o verbo que não foi escrito, né? Justamente para não se repetir, usou-se a vírgula. Então, ele visitou os museus, né? Vários museus. Os filhos, parei para explicar que são jovens aventureiros, e aí a vírgula subentendendo, visitaram praias e montanhas. Então, aquela vírgula é obrigatória? Obrigatória. Então, olha bem, vamos voltar aqui, ó. Eu poderia tirar esse ponto e vírgula aqui? Não. São duas orações com sujeitos diferentes, sujeito da primeira, ele, sujeito da segunda, os filhos. Então, eu preciso da pausa mais longa, no caso aqui, representada por um ponto e vírgula. Se a banca perguntasse se eu poderia substituir esse ponto e vírgula por um ponto final, ajustando a letra maiúscula depois, eu poderia? Claro que eu poderia escrever assim. Ele visitou vários museus, ponto. Os filhos, começando com letra maiúscula, os filhos, vírgula, jovens aventureiros, vírgula,
praias e montanhas, ou até repetiria, visitaram praias e montanhas, se eu quisesse. Mas é claro que eu poderia substituir aquele ponto e vírgula por um ponto final, começando uma nova frase ali. Gente, em 99% dos casos, onde cabe o ponto e vírgula, cabe um ponto. Eu posso pausar com o ponto final e criar uma nova oração, uma nova frase ali. Tá bom? No próximo bloco, começamos a falar especificamente da semântica. Até já!